O Jordão ainda brilhava com a lembrança do batismo. A voz do Pai ecoava na memória de todos. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas enquanto o povo comentava maravilhado e João Batista continuava sua missão, algo invisível acontecia. O Espírito Santo, que havia descido em forma de pomba, agora conduzia Jesus a um novo cenário. Não para multidões, não para milagres, mas para o silêncio. Mateus escreveu: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O contraste era impressionante. Do brilho das águas do Jordão, Jesus caminhava para a aridez das dunas. Do clamor da voz do Pai, ele se dirigia para o silêncio da solidão. Era como se o céu dissesse: antes de levantar discípulos, antes de curar enfermos, você precisa vencer aqui. O deserto da Judéia é um lugar hostil. Colinas rochosas se estendem por quilômetros, cortadas por vales profundos. O vento sopra quente de dia e gelado à noite. Animais perigosos rondam à procura de alimento. Não há sombras abundantes nem fontes de água. É um território de provação, onde até o som do próprio coração parece ecoar. Jesus não foi forçado a ir. Ele seguiu em obediência. Cada passo na areia lembrava os 40 anos de Israel naquela mesma região. Como o povo havia sido provado no deserto, agora o filho também seria. Mas desta vez, não para falhar, e sim para vencer. Por 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. Seu corpo foi se enfraquecendo, os músculos ardiam, os lábios ressecavam, o estômago se contraía de fome. Ele era plenamente humano, sentia dor, cansaço e fraqueza, mas, ao mesmo tempo, era plenamente Deus, sustentado por uma força invisível. Enquanto o sol queimava suas costas e a lua gelava suas noites, o inimigo observava. Satanás sabia que aquele momento era decisivo. Se conseguisse desviar Jesus agora, todo o plano de salvação estaria comprometido. Mas Jesus permanecia firme, em oração silenciosa, aguardando a hora. O sol escaldante do 40º dia já se despedia no horizonte. O corpo de Jesus tremia de fraqueza. Cada passo parecia exigir o dobro de energia. Era nesse momento, no limite da resistência humana, que o inimigo viu a oportunidade perfeita. Satanás não se aproximou com chifres ou aparência assustadora. Ele sabia que isso não funcionaria. Veio de forma sutil, quase natural. O deserto estava cheio de pedras arredondadas, lisas, que lembravam pequenos pães. O inimigo apontou para elas e, com voz insinuante, lançou sua primeira proposta. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Era uma frase carregada de veneno. Não era só sobre fome, era sobre identidade. Se você é o Filho de Deus. A dúvida que já ecoava desde o Éden, agora tentava atingir o coração do Messias. Não é assim que o inimigo trabalha até hoje, colocando interrogações onde Deus já colocou um ponto final? Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em alimento. Bastava uma palavra e o pão quente surgiria diante dele. Mas o que estava em jogo era muito maior do que matar a fome. Era sobre confiar na voz que viera do céu. Este é o meu filho amado. Ele não precisava provar nada ao diabo. Com a serenidade de quem conhece o Pai, Jesus respondeu com firmeza, citando a Escritura. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao citar Deuteronômio, Jesus lembrava a lição que Israel havia esquecido no deserto. Não é o maná que sustenta, é a palavra. Não é o pão que mantém a vida, é a presença de Deus. O inimigo recuou por um instante, derrotado na sua primeira investida. Mas seus olhos ardiam de raiva. Ele sabia que precisaria mudar de estratégia. Se não conseguisse vencer pela fome, tentaria pelo orgulho. A cena muda. O deserto silencioso seria trocado por um lugar de destaque. Se a primeira tentação foi sobre necessidade, a segunda seria sobre vaidade. De repente, o cenário árido do deserto se desfez diante de Jesus. O inimigo o conduziu até Jerusalém.
O templo reluzia com suas pedras brancas e colunas imponentes. No coração de Israel, onde todos esperavam ansiosamente o Messias, Satanás escolheu a próxima trave. Ali, no ponto mais alto do santuário, o pináculo, uma altura de mais de 40 metros sobre o Vale do Cedron, Jesus foi colocado. O vento soprava forte, o abismo escuro se abria abaixo dos pés. O inimigo se aproximou mais uma vez e, com voz carregada de falsa reverência, disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Veja a astúcia. Satanás agora citava as Escrituras. Usava o Salmo 91, um dos textos mais amados de proteção, mas distorcia o seu sentido. Não era fé que ele sugeria, mas presunção. Não era confiança em Deus, mas uma forma de manipular o Pai para que fizesse um espetáculo. Imagine a cena. Se Jesus saltasse e fosse amparado por anjos diante de toda Jerusalém, multidões cairiam de joelhos, reconhecendo-o como o Messias. Que forma rápida de conquistar o povo, mas seria pelo caminho da vaidade, não da obediência. Seria forçar a mão de Deus e não se submeter à sua vontade. Com o olhar firme, Jesus não caiu na armadilha. Ele respondeu com a autoridade da palavra. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, ele citava Deuteronômio. Na época de Moisés, Israel havia testado a paciência de Deus, exigindo sinais, reclamando de sede e de fome, mas o Filho Perfeito não repetiria os erros do passado. A segunda derrota atingiu o inimigo em cheio. Sua tática de usar a própria Escritura havia falhado. Mas ainda restava uma última cartada. Se não podia vencer pela necessidade, nem pela vaidade, tentaria pelo poder, e dessa vez mostraria a Jesus algo que brilhasse aos olhos de qualquer homem. Num piscar de olhos, o inimigo levou Jesus a um monte muito alto. O ar rarefeito soprava frio, e dali a vista parecia não ter fim. Diante de seus olhos, uma visão sobrenatural se abriu. Cidades iluminadas, palácios reluzentes, exércitos marchando, povos de todas as nações. Era como se todos os reinos da terra, com seu esplendor e riqueza, estivessem reunidos diante dele em um só instante. Satanás se aproximou e dessa vez não falou com insinuações, mas com clareza brutal. Apontando para a cena grandiosa, declarou: "Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar." Era a proposta mais ousada. O inimigo oferecia o mundo em troca de um gesto de submissão, uma coroa sem cruz, um atalho para a glória sem passar pelo sofrimento. O Messias poderia conquistar nações em segundos, sem carregar a dor do Calvário. Mas a que preço? A ironia era evidente. Os reinos já pertenciam a Deus. Satanás não tinha autoridade legítima sobre eles. Apenas usurpava o coração dos homens pela mentira. Ainda assim, ele oferecia como se fossem dele, tentando seduzir com poder e domínio. Imagine a pressão naquele momento. O corpo de Jesus estava fraco, mas sua missão era clara. O caminho até a cruz seria duro, marcado por dor, traição e sangue. Bastava um ato de rendição ao inimigo e tudo isso seria evitado. Quem não se sentiria tentado a escapar da dor? Mas Jesus não negociava com trevas. Seus olhos brilharam com autoridade e sua voz ecoou no deserto como um trovão. "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Era o golpe final. Não havia mais espaço para diálogo, nem para insinuações. O filho rejeitou qualquer proposta que o afastasse da vontade do pai. O silêncio tomou conta da cena. A escuridão que cercava aquele monte pareceu recuar. Satanás, derrotado, partiu. E nesse instante, anjos se aproximaram. Não em desafio, mas em serviço. Eles vieram cuidar do mestre, trazendo consolo, alimento e força. O deserto que havia sido palco da batalha espiritual agora se transformava em lugar de restauração. O vento do deserto se acalmou. As pedras, o silêncio,
e a solidão agora testemunhavam a vitória que ecoaria por toda a eternidade. Jesus havia enfrentado o inimigo não com espadas, nem com exércitos, mas com a palavra viva de Deus. 3 vezes foi atacado, 3 vezes respondeu: está escrito. Esse episódio não foi apenas um teste para Jesus, foi uma declaração para o universo inteiro. O Messias mostrou que é possível resistir, que o diabo pode ser vencido, que a fidelidade ao Pai é maior do que qualquer promessa enganosa. O que Adão perdeu no jardim, Jesus restaurava no deserto. Os anjos o serviam, trazendo alívio ao corpo cansado, mas a maior recompensa não estava no pão que voltou a comer, nem na força recuperada. Estava na certeza de que havia dado o primeiro passo de sua missão em plena obediência. O Filho amado seguia firme rumo à cruz. E o que essa história fala para nós hoje? Que as tentações continuam. Elas ainda sussurram: se você é filho de Deus, prove. Elas ainda oferecem atalhos, poder fácil, prazer imediato, soluções sem dor. Mas assim como Jesus, não precisamos ceder. O segredo não está na nossa força, mas na palavra. Cada versículo se torna espada. Talvez você também esteja em um deserto, enfrentando solidão, dúvidas, carências, pressões invisíveis. Lembre-se, o mesmo Espírito que conduziu Jesus está com você, e os mesmos anjos que o serviram continuam ativos ministrando ao povo de Deus. No fim, o deserto não é o fim da jornada, é apenas o começo. Para Jesus foi a preparação para anunciar o reino, curar enfermos, libertar cativos e caminhar até a cruz. Para nós, é a certeza de que ao lado dele sempre há vitória. Você já assistiu os episódios anteriores dessa série? Eles vão te ajudar a compreender ainda mais a caminhada de Jesus desde o início. E escreva nos comentários qual das 3 tentações você acha que foi mais desafiadora para Jesus, considerando que ele estava em um corpo humano. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar as próximas histórias, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Porque quanto mais espalhamos a mensagem, mais corações são transformados. E que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar, hoje e sempre, guardando sua família em cada passo da caminhada.